Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa e hoje vamos falar seguramente de um dos piores avançados que passaram na história do Futebol Clube do Porto. Olá, logo Vasco. assim à bruta, que é assim que tu começas logo. Não é verdade. Coitadinho. É verdade. Renteria no Futebol Clube do Porto, e deixa-me dizer-te que esta sugestão foi-me enviada por um amigo nosso em comum. Ah, sério? É verdade. A quando do episódio do Bermudes, Certo. de colombianos no futebol português, disseram assim: como é que te foste esquecer do Renteria? Dava um belo episódio. Sem dúvida. Um abraço para o Luís Canelas, que foi quem me enviou a mensagem a dizer que Renteria dava um bom verdade. episódio. E... É verdade. Sabes que eu tenho um amigo que ainda hoje, agora já não falamos tanto, mas ainda hoje quando se não fala falam de tanto futebol, até agora, portanto a partir de agora vão voltar quando a se fala falar. de futebol, ele falava sempre do Renteria. Ele acreditava quando o Renteria assinou pelo Porto, e ele é portista, e ele achava que o Renteria ia ser um grande craque. Eu acho que não era só ele, era toda a gente. Só começou a ver depois a realidade, e ficou para sempre uma brincadeira nossa. Sempre que aparece um jogador, dizemos: não, craque era o Renteria, não há ninguém que chegue aos calcanhares do Renteria, porque ele fazia coisas que quase mais nenhum jogador conseguia fazer. Sim, antes, e foi por isso que o Porto o contratou, Sim. E depois, e foi por isso que o Futebol Clube do Porto o despachou. É verdade. Ele custou cerca de 3 milhões de euros, contratado em janeiro de 2007, desejo de Josualdo Ferreira. Foi contratado ao Internacional de Porto Alegre. Ele tinha brilhado lá no Colorado, no emblema do Colorado, é assim que é conhecido. Sim, ganhou a Libertadores. Importa aqui dizer, não vai alguém dizer que nós não percebemos nada e o Colorado fica nos Estados Unidos da América, que o Internacional é conhecido como o Colorado. Sim, ele ganha a Libertadores pelo Internacional. Não era um titular indiscutível, mas era um jogador... Mas até foi um dos melhores marcadores da competição. E ele era... Ele no Internacional era adorado pelos adeptos, até porque tinha um festejo muito original, não sei se te lembras. Não me lembro. Ele festejava como o Saci. O Saci Pereira. Exatamente. Ele até punha assim um bonezinho e tinha uma dança. E eu lembro quando ele veio para o Porto, falava-se até mais do festejo do que propriamente do jogador, da qualidade do jogador em si. Depois percebeu-se porquê. Mas ele primeiro brilha no Mundial de Sub-20 pela Colômbia em 2005. Sim. E vai para o Internacional, ganha então a Libertadores, não chega a ganhar o Mundial de Clubes porque está lesionado, e assina pelo Porto. Estamos a falar do Porto. Ele com 20 anos já era internacional pela seleção colombiana. Ele é internacional colombiano muito cedo. Sim. Muito cedo mesmo. E ele chega ao Porto, numa altura, o Porto ali a meio da época estava a liderar o campeonato com alguma folga. Depois, a segunda volta não é tão forte, o Porto só é campeão na última jornada. E o Renteria chega, o Postiga na altura era provavelmente o melhor marcador do campeonato. Recordo que o Postiga faz uma boa primeira volta, depois cai na segunda. Havia o Adriano, que depois foi decisivo na reta final. O Lisandro, mas na altura o Lisandro ainda não jogava tanto a ponta-lança como jogaria depois. Era jogava mais a extremo. O Bruno Moraes também, exatamente, está nesta equipa, sim. E depois chega o Renteria, que prometia muito, até porque os vídeos que tínhamos acesso mostrava ser um jogador que parecia ser rápido, com uma boa relação com o golo, e parecia também toda uma personagem engraçada, Claro, não é? ele tinha feito 10 golos no Internacional no ano anterior. E ele chega ao Futebol Clube do Porto praticamente sem férias, porque tinha a equipa estado a disputar a Libertadores até ao final. Não foi o Mundial de Clubes, apesar de ele não ter disputado, que ele lesiona-se pouco antes, mas teve ali todo um ano de grande competição. E ele chega ao Porto, então, no mercado de janeiro. Quais são os números dele no Porto? Os números dele são muito bons. São 6 jogos, meia dúzia. Não marcou um único golo, o que para um avançado é ótimo. E fez uma assistência, só foi titular uma vez. Só foi titular uma vez e pelo fez Porto. uma assistência nesse jogo. Já viste? Se calhar ele se tivesse jogado mais vezes, é titular. Pois. Mas nunca mostrou grande qualidade. Aliás, mostrava ser muito trapalhão. Eu lembro-me de um lance que eu acho que é o lance que define o Renteria. Não sei se tu recordas. Contra o Benfica. Sim. Precisamente. Que é tipo o último lance do jogo. E o Porto vai no contra-ataque. Acho que até foi o Marek Šek que de repente as coisas que tu encarnou o Messi e desatou a correr. Foi o Marek Šek fintou vários jogadores e colocou a bola mesmo redondinha. Mesmo para o Renteria. O Renteria estava sozinho em frente ao guarda-redes. E ele atrapalhou-se toda a remate. E fez assim um remate bica muito devagarinho. Na rádio diriam rematou para onde estava virado.
Foi para fora. É isso, mas pronto, ele podia falhar. A forma como ele rematou, eu lembro que toda a gente ficou, quer portistas, quer benfiquistas, tipo, não, isto não é possível. Podia fazer qualquer coisa menos isto. O mais trágico ou cómico relativamente a isso é que, não sei se tu te recordas, mas neste período, e acaba por ser um período onde o Futebol Clube do Porto acaba por não apaixonar os adeptos e a forma de jogar. Eu acho que o Adriano demorou muito tempo a cair no goto dos adeptos. O Adriano era muito eficaz, mas não sei se era pelo seu estilo mais desengonçado, se era pela forma como tinha o cabelo. Mas eu lembro que o Adriano começa essa temporada até titular, mas ele sofre uma lesão. E aí o Postiga ganha a titularidade e o Postiga faz realmente... A primeira volta o Postiga está muito bem, marca muitos golos. Daí o Adriano não estar a ser opção. E o Renteria vinha para, se calhar, até ganhar ali o lugar. Os dois primeiros jogos dele acabam por não ser maus contra a Naval e o Beira-Mar. O Porto faz aí 2 goleadas, não é? E ele deixa a forma como ele se liga com a equipa, apesar de nunca ter marcado, entrou já nos minutos finais. Os adeptos gostaram do que viram. E no fundo havia aqui uma grande esperança. E o jogo na Luz é um jogo crucial. O Porto está a ganhar. O Porto está a ganhar, o Benfica empata. Exatamente, um autogol do Lutz. E é um jogo em que o Porto vai à Luz com 1 ponto de avanço. Sim. Se o Benfica ganhasse, passava o Porto, por isso era um jogo quase que decisivo na luta pelo título. Mas aquela imagem do Renteria... não sai na cabeça das pessoas. Não. E marcou completamente. Não só a passagem dele pelo Porto, também ele depois ainda... Ele só joga... Ele joga mais um joguinho, não é? Mais 2 jogos. Depois desse fez mais 2 jogos, um total de 18 minutos. E num deles, estou aí a ver, o Porto perde no Bessa. Exatamente, e ele nunca mais jogou. Ele jogou 1 minuto contra a Académica, entrou a 1 minuto do fim, e depois jogou 17 minutos contra o Boa Vista. O Porto até está a perder 2-0 esse jogo, depois ainda reduz. O Renteria, não quero ser aqui o advogado do diabo, mas acaba por ter algum azar, porque ele chega, o Porto faz uma primeira volta muito boa, só perde em Braga, empata em Alvalade, mas o arranque da segunda volta, ele estreia-se na jornada 18, exatamente. Que é a terceira, na altura eram só 15 jornadas. Exatamente. E ele, quando chega, o Porto perde os 2 jogos anteriores, a esse contra a Naval, o Porto perde com o União Leiria e o Estrela da Amadora. Ou seja, ele foi contratado com o Porto tranquilo no primeiro lugar, e isso também acaba por poder ajudar o jogador. O Farias só vem na época a seguir. O Farias só vem na época seguinte, sim. E pelo contrário, ele, quando é opção, o Porto vem de 2 derrotas seguidas no campeonato e vê os adversários aproximar-se. E isso também não ajuda a um jogador que quer entrar. É mais fácil, claro que uma equipa ganhando é mais difícil de teres oportunidades, mas consegues entrar, se calhar, de forma mais tranquila. Enquanto que aqui já se sente a pressão. O Porto, a segunda volta do campeonato, jogava muito pressionado, porque uma vantagem grande, porque não sei se tinha 6, 7 pontos de avanço, de repente os adversários começaram ali a encostar-se, e não dava também para o Josualdo andar a fazer experiências. E lá está, o jogo na Luz quase que o mata, entre aspas. Ele ainda começa ali a pré-temporada no Porto na época seguinte, aí sim que chega então o Farias. O Adriano ainda se mantém, o Postiga também. É a época em que o Lisandro acaba por jogar a ponta-lança, mas ele nem começa a temporada no Porto, vai para a França, para o Estrasburgo, emprestado pelo Porto. Faz até uma boa época em França. Sim, aliás, contrariando todas as expectativas. Se olharmos aos números dele, é no Porto mesmo que ele tem os piores momentos da sua carreira, porque ele vai para o Estrasburgo um bocado contrariado. Ele não queria ir para o Estrasburgo, queria mostrar em Portugal uma outra imagem. Sim, houve aqui, pode-se falar, com uma pouca paciência por parte de todos, adeptos, direção, a equipa técnica, mas tudo aquilo que o Renteria não mostrou, não lhe dava muita margem de manobra. E veio o Farias e no fundo acabou por ocupar também essa cota de avançado, e o Renteria depois foi para o Estrasburgo emprestado, foi para o Braga emprestado também pelo E ele ainda faz... é o Braga do Jorge Jesus. Sim. E até faz uma época... 9 golos. Faz uma época interessante. 39 jogos, participou em 39 jogos. Era um Braga que tinha um excelente plantel e havia também ali alguma rotação, mas o Renteria, lembro que era um jogador importante. Depois volta ao Brasil, não é? Sim, vai para o Atlético Mineiro, também a coisa não corre bem. Depois ele ainda chega a ganhar uma segunda Libertadores pelo Santos em 2011,
E antes ainda volta ao Braga, em 9-10, Sim, já com o Domingos Paciência como treinador. mas também só joga meia época, acho É, eu. só joga meia época, ainda marca 2, 3 golos. Sim. Ou seja, ele no Braga não está mal, não é? Não está nos melhores 50 jogadores da história É do isso. Braga, mas foi um Mas também jogador é- útil. sim. Também E acho que é um os Braga, adeptos- e é um Braga a crescer, É não é isso, um é isso, Braga é isso. com É isso. com o nível que está agora, por exemplo. Mas acho que Portanto, um adepto do Braga não vai dizer o Renteria no Braga foi um flop. Não Claro. foi. Não foi brilhante, mas também não esteve mal. Mas no Porto foi muito fraco. Foi muito fraco. se participar só em 6 jogos, é assim, ó Vasco, se tu tivesses que fazer uma lista de piores avançados da história do Porto, o Renteria estava lá. Quase certeza, quase certeza. E vocês que estão-nos a ver, podem ir à caixa de comentários e E que dizer tenham realmente se jogado ele pelo estava lá ou Porto. não. Exatamente, tem que ter jogado, não vale a pena colocar o Mogroverro, Exato. porque o Mogroverro foi apresentado e não jogou. Hoje em dia, se passasse por alguém no shopping, ninguém ia saber quem era o Não, Mogroverro. claramente não. Nem se calhar quem era o Renteria. Estou aqui a tentar pensar. Não é fácil arranjar um avançado que tenha tido uma experiência tão negativa no Porto. Eu também acho. Não. Mas certamente haverá alguns que possam Sim. competir. Estamos à espera dos vossos É que ele ainda comentários. por cima ele não chegou a marcar, porque alguns que foram maus, E marcaram mas ainda um ou marcaram outro gol. golo e num jogo se calhar até foram decisivos. Eu lembro que o Baroni, que jogou Sim, na altura sim. do Bobby Robson, também era fraco. Mas ainda marcou um outro golo que foi importante, lembro do jogo no Bonfim. Ou seja, apesar de não serem muito bons, ainda ajudavam, o Renteria só ajudou os adversários quase. Renteria, o homem que falhou na cara do guarda-redes. Sabes quem era o guarda-redes do Benfica? Portanto, estamos em 6-7, na altura devia ser ou é o Moreto ou é o Moreira. Eu diria que nessa altura já seria o Moreira, já deve ter ganho o lugar. Pois não, era o Kim. Era o Ki. Era o Ki. Mas olha, agora até me lembro que o Moreto também era aqui um bom nome. O Moreto e a sua chegada Que pugilista. envolveu porrada e tudo. Mas esse é para outros números. Hoje foi mesmo sobre o Renteria no Futebol Clube do Porto e a sua passagem tão rápida quanto um Saci Pererê. Obrigado, Vasco. Obrigado a todos e até para a semana.